Olha o que está escrito nesse texto. Zacarias capítulo de número 9, versículos de número 9 ao número 12, diz assim, olha lá, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumento. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Então já estava profetizado a forma como ele se achegaria ao quê? A Jerusalém. E quando Jesus chega nas nossas vidas, a palavra que ele dá para nós é entristece-te? Não. Alegra-te, ó filha, alegra-te, ó filha de Sião. Continuando. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Agora começa a prestar atenção bastante aqui, que é aqui que eu quero começar a focar. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Por causa do sangue, quando Cristo padece na cruz do Calvário, a Bíblia vai deixar claro que as sepulturas se abriram e muitos daqueles que estavam mortos agora viram o quê? Andando na cidade de Jerusalém. Aí continua, olha lá. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Irmãos, o termo que Deus destacou, que Ele colocou os meus olhos como foco, foi isso aqui, ó. Presos de esperança. Deus, na sua maneira de abordar conosco, é sim, sim, não, não. O que foge disso é de procedência o quê? Maligna. E quando eu olho para esse termo e olhando para o mundo espiritual, para cada irmão aqui presente, incluindo a minha vida, nós podemos ser presos de esperança, ou nós podemos ser prisioneiros ou presos do pecado. Por isso que, olha o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31 ao 34, diz assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Quem que é a palavra? Quem que é o verbo de Deus? É Cristo. Esse é o Senhor entrando na nossa vida, montado num jumentinho. Aí ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Continuando, responderam-lhe, somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Quem não é livre está, o que, irmãos? Preso. Aí Jesus vai e responde, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo não é preso. Então quando Deus olha para cada um de nós aqui, irmãos, e Ele faz o teu diagnóstico, Ele vai olhar aqui, Ele vai falar, vai aqui um preso de esperança, ou vai aqui um preso do pecado. É assim que Ele vai olhar, é assim que Ele vai olhar. E aqui o propósito central de ensinar isso para a igreja é: quem não gostaria de receber recompensa em dobro da parte do Senhor?
Quem não gostaria, irmãos, de ser abençoado? Quem não gostaria de tomar posse das bênçãos do Senhor? Todos nós gostaríamos. E se a gente deseja receber as bênçãos do Senhor que Ele tem reservado, nós temos que ser presos de esperança. Por isso que o apóstolo Paulo declarou à igreja de Éfesos, no capítulo 4, versículo 1, ele disse assim, olha lá, ó: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Ele declarou abertamente para todos que ele era um preso de esperança. Irmãos, presta atenção em algo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não. Então, se eu espero, então eu sou um preso de esperança. Um preso de esperança, ele anda de fé em fé. Por isso que o justo viverá pela fé. Então, como é que eu faço? E é aqui que eu quero trazer o mistério, o segredo para a igreja. Pastor, eu não sou um preso de esperança, eu sou um preso de pecado. Eu quero alcançar essa graça de Deus. E o primeiro caminho para tudo isso, volta de novo no texto lá de Zacarias capítulo 9, o primeiro que a gente leu. Olha lá o versículo 11, como começa. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu... Que sangue é esse, irmãos? É o sangue remidor. Então, em primeiro lugar, se eu estou preso no pecado, somente o sangue de Jesus pode me tirar de ser preso do pecado e de ser um prisioneiro do Senhor, de ser um preso de esperança. Não tem outro caminho, não dá para subir por outra parte. Somente o sangue do Senhor pode apagar as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Mas ele também deu uma segunda diretriz, irmãos. Uma obra, a maior de todas. O preço que tinha que ser pago, Cristo o quê? Pagou. Mas aí ele falou, agora você senta, cruza o braço e fica quieto? Não, olha o versículo de baixo. Ele olha e vira e fala assim, ó: voltai à fortaleza. Se ele manda voltar, significa que está lá? Ah, não está lá. Porque se tivesse lá, era um preso do quê? Então não está lá. Então o primeiro passo é: Deus já fez por nós. A segunda atitude, eu cruzo o braço, sento, fico quieto e acabou? Não, irmãos, não. Nós temos que ter uma atitude. E a atitude para nós é: voltai à fortaleza. E como é que eu faço, irmãos, para eu voltar à fortaleza? Olha o Salmo de número 91, versículo 1 e 2, o que vai nos dizer? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem não habita no esconderijo do Altíssimo e não descansa na sombra do Onipotente, Sudecaia, Hidecou, Manai, Decantas, não volta à fortaleza, porque não tem o Senhor como fortaleza na vida dele. Tem qualquer outra coisa. Tem os carros, como ele falou, e os cavalos. Volta lá no texto de Zacarias, versículo 10. Por que você acha que ele olhou e falou assim, ó: eu destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém? Porque muitos confiam em carros. Está habitando no esconderijo do Altíssimo? Está descansando na sombra do Onipotente? Ô irmão, você sabe o que é um cavalo? O cavalo é a criação de Deus. E você sabe o que é o carro? É a criação de quem? Ô irmãos, pelo amor de Deus, tem gente que confia em homens, e tem gente que confia naquilo que o homem cria, e não faz de Deus a sua o quê? Fortaleza.
E quem não faz de Deus a sua fortaleza, irmãos, começa a cochear em dois pensamentos. Não crê que Deus guarda, não crê que Deus protege, não crê que Deus está no domínio de todas as coisas. Tenta resolver as coisas na força do quê? Do braço. Está na fortaleza? Não está, irmãos. Voltai ao quê? Fortaleza, presos de esperança. Mas pastor, como é que eu faço para habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente? Simples, irmãos. Apocalipse, versículo 3 ao 5, nós já lemos quantas vezes isso? Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu. É a presença completa de Deus nesse lugar. Aí ele vai dizer: e o seu resplendor era como luz, e raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Irmãos, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Potente, não é carro e cavalo não, meus amados, é debaixo das potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo vos o que? Exaltará. Quantos querendo resolver as coisas do teu jeito? Quantos desejando o domínio do teu jeito? Irmãos, é debaixo das potentes mãos do Senhor. E o que sai debaixo das potentes mãos, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Não se volta para a palavra não, para ver se vai morar ou se vai voltar para a fortaleza. Não tem jeito. E aí ele continua, olha lá, adiante dele e o que? A peste e raios de fogo sobre os seus. E tem uma tradução, irmãos, que vai dizer assim, ó: adiante dele a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Aqui. Então presta atenção, quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor nunca passa na frente dele. Antes toma a sua cruz e o que? Segue. Porque se passar na frente de Deus, o que vem é o que? Pestes. Mas se eu andar nas pisaduras de Deus, pronto, as brasas ardentes que me purificam, as brasas ardentes que me saram, as brasas ardentes que me curam, essas sobrevêm a minha vida. Presos de esperança não passa na frente de Deus. Aqui é prisioneiro do pecado. Presos de esperança anda após o Senhor. Irmãos, presta atenção. Ele está mostrando que o esconderijo da força está debaixo da mão de quem? E quando a gente olha para isso, a nossa profetisa já pregou para nós esse texto. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 22 ao 23, diz assim, olha lá: e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com o que, meus irmãos? Com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não, o quê? Se verá. Oh, irmãos, o esconderijo da força, o voltar à fortaleza do Senhor tem que vir para a brecha. É a fenda. Na fenda da rocha, é rocha na frente, é rocha embaixo, é rocha do lado, é rocha do outro. E sobre nós está as mãos de quem? Irmãos, esse é o homem prudente que edificou a tua casa sobre o que? Sobre a rocha. Aí pode vir combater o que for contra ela, vai cair? Presos da esperança, presos do Senhor. É assim que funciona. E aí, irmãos, quando a gente está nessa brecha aqui, hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje, ele diz, te recompensarei o quê? Hoje.
Ah, pastor, não estou recebendo a recompensa em dobro. Volta à fortaleza. Volta à fortaleza. Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantes. Irmãos, voltar à fortaleza coloca a tua vida na brecha de Deus, edifica a tua casa na rocha de Deus, e humilha-te somente debaixo das potentes mãos de quem? De Deus, irmãos. Aí ele não diz que é amanhã, ele não diz que será depois de amanhã, ele não disse que foi, ele disse hoje eu te recompensarei o quê? Em dobro. É assim que funciona. Deus, ele não é injusto. Tudo que o homem planta, colhe. Tudo que ele planta, colhe. Ah, pastor, mas eu não quero ir para esse lugar não. Porque ir para esse lugar, você sabe o que é uma fenda? É um caminho estreito, irmãos. É apertadinho, tá? Caminho esse que ninguém quer andar. Para você entrar na fenda, a porta, você sabe como que ela é ou não? Ela é estreita, não é larga não. O lugar é apertadinho. Às vezes numa fenda você vai andar meio de ladinho, você vai ter que se remoldar para conseguir passar nela, se encaixar nela. Não é simples, requer postura, requer renúncia. Ah não, eu quero andar na porta larga, eu quero viver minha vida, eu quero continuar. Para isso também tem uma palavra em cima disso, porque Deus sempre coloca diante de nós a bênção e a maldição. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 18, versículo de número 3 ao 6. Todos já conhecem o texto. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição. Vinho lembra do sangue. Um foi o sangue do concerto, e o outro foi o sangue do que, irmãos? Que atrai para as nossas vidas uma palavrinha aqui, ó, que chama-se ira. Aí ele continua. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Você acha que beber o vinho da ira da prostituição, isso é ruim ou é delicioso? É uma delícia para nossa o quê? Mas é amargo para nossa alma. Já bebeu vinho de Deus? É amargo para nossa carne, mas é uma delícia para a nossa alma. Aí ele continua, olha lá. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas o quê? Pragas, porque passaram na frente de quem? As pestes. Olha as pestes. Aí ele continua: porque já os seus pecados se acumularam até o quê? O céu, e Deus lembrou da iniquidade. Ou seja, se acumulou até o céu, é pecado sobre... Uma coisa é pecar, outra coisa é cometer pecado sobre... Pequei, o Espírito Santo me convenceu, me arrependi e parei de pecar. Pecado sobre pecado, eu peco, não reconheço, pego, não reconheço, só vou acumulando pecado sobre... E Deus, ele é longânimo. Deus, ele dá tempo. Deus, ele vem na frente com os teus profetas avisando. Ele fala: deite tempo para se arrepender. E o homem não quer o quê? Se arrepender. O homem não quer beber do vinho novo. O homem não quer se voltar para a fortaleza, ou ir à fortaleza, vir para a brecha de Deus. Aí você sabe o que ele fala? Então tá bom, já que você não quer, tornar-lhe a dar como ela vos tem o quê? Dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dai-lhe a ela em dobro. Irmãos, a bênção, Deus nos recompensa o quê? Em dobro. Mas na maldição também, Sudecai, Ridecou, Manai, Decantas, Ele também nos recompensa o quê? Em dobro. E aí? Irmãos, Ele tem bênçãos demais para entregar na nossa vida. Deus, Ele é benigno, mas Ele não trata com leviano. Ele não é leviano. Quando a gente trata Deus como Papai Noel, Ele é leviano. Quantos que estão bebendo esse cálice o quê? Em dobro. Porque cometeu pecado sobre pecado, Deus deu tempo para se arrepender e não quis o quê?
Pronto, agora bebe. Agora bebe esse cálice. Porque o cálice que ele tem para a nossa vida é cálice do quê? De bênção. Por isso que está escrito, irmãos, olha como que é forte tudo isso. Por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 21 ao 23. Olha lá, ó. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de quem? Dos demônios, irmãos. Um é o vinho da ira da prostituição, e o outro é o sangue do nosso quê? Concerto. Não dá para beber os dois. Bebe um ou bebe o quê? O outro. Quando ele olha para nós, ele olha e fala: ó, esse aqui está bebendo o cálice do Senhor, porque está pagando o preço que tem que pagar. Ou acha que é de fácil beber o cálice do Senhor? Jesus mesmo rogou, falou: Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse o quê? Este cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a sua. Aí ele continua: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do que, irmãos? Dos demônios. Ou eu sou um preso de esperança, ou sou um prisioneiro do que? Do pecado. Aí ele continua: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Somos, irmãos. Então voltai à fortaleza. A fortaleza, e a fortaleza está debaixo das mãos do Senhor, é o esconderijo dele, é ali que nós temos que estar nos humilhando dia após o quê? Dia nas nossas vidas. Aí ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas. Ele vai proibir alguém de praticar? Não, isso chama-se livre. Aí ele vai dizer: mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Aí ele vai dizer: mas nem todas o quê? Edificam. Então se tiver que beber, que cálice eu e você temos que beber? O cálice do... Então lê comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15 e 16, e aqui eu concluo essa primeira parte. Falo como a entendidos, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Irmãos, quem quer ser abençoado, bebe o cálice de bênção, bebe o cálice do Senhor, se lava no sangue do Cordeiro e coloca a tua vida na brecha, na fenda da rocha, irmãos. Aí ele vai dizer: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Deu para entender? Hoje, não é amanhã não. Hoje, Deus tem recompensa o quê? Ah, pastor, mas não estou recebendo. A recompensa em dobro. Dobra o joelhinho, se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor e fala: Senhor, onde é que a minha vida não está na fortaleza? Onde? O que é que eu tenho que fazer para colocar minha vida na fenda? Se não pôr lá, irmãos, esse hoje nunca o quê? Chegou. Nunca chegou nas nossas vidas. Deu para entender isso? Faça isso não por causa da recompensa, porque a recompensa ela é muito boa, porque Deus ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Faça porque eu e você amamos a Deus sobre todas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, ele bebe o cálice do Senhor, ele se lava no sangue e ele se volta a fortaleza. E aí, como preso de esperança, pode esperar com paciência no Senhor, porque ele vai ouvir o clamor, vai tirar a vida do charco de lodo, de um lago horrível, e vai colocar um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Deu para entender? Presos de esperança ou presos do pecado? Cálice do Senhor ou cálice dos demônios? Mesa do Senhor ou mesa dos demônios? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, tu vós o que desejais para as vossas vidas. Amém?